Bom, então na ideia, né, de ilustrar um exemplo, né, de implementar um exemplo tipo abstrato de dados, eu já começo aqui com um código inicial, certo? Onde eu defino a estrutura, que eu vou chamar de time, que é um tempo, ok? Então eu faço aqui o type-def struct time, que defino a hora, o minuto e o segundo, e eu defino também as operações. Então toda vez que a gente vai falando de tipo abstrato de dados, a gente tem, obrigatoriamente nós temos esses dois componentes, tá? Que é a estrutura do dado, a abstração do que a gente quer manipular, e as operações que operam, que manipulam essa estrutura. Tudo bem? Então, aqui está algumas funções. Então, as funções para criar um time, para ler um time do usuário, exibir um time, teria mostrar uma hora, né? E aí eu quero fazer adicionar segundos a um tempo, tirar segundos de um tempo, calcular a diferença entre duas horas, tá? em tempo. E aí depois a gente vai também ter duas funções auxiliares aqui que vai simplificar o trabalho de algumas dessas operações, tá certo? Então, se eu perguntasse para você como que a gente vai fazer, como fazer a operação, por exemplo, você tem dois horários, você quer calcular a diferença entre eles, como que você faria esse cálculo, certo? A gente vai ver como poder fazer isso aqui, pensando na forma estruturada. Então vamos começar com as operações mais simples, tá? O primeiro delas é o create time. Vou começar aqui por essa função. Temos aqui o cabeçalho, vamos lá. Eu tenho o meu main aqui, depois a gente instancia algumas coisas, faz um teste, mas a ideia aqui então é que o create time, ele vai receber uma hora, um minuto e um segundo e vai retornar esse time. A gente já viu quem acompanhou todas as aulas, já viu algo muito parecido com isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui um ponteiro para time, que eu vou chamar de t, e vou fazer a alocação dinâmica, certo? Fazendo a conversão. Então, e aí eu defino malloc size of de time, ok? Então aqui está fazendo a alocação e agora simplesmente pegar as propriedades aqui, ó, hora recebe h, os minutos recebe m e os segundos recebe s. Só ver se eu digitei o nome, é second, tá em inglês, né? Second. Min hour, ok? Então, e ao final eu faço o return t, que é o meu ponteiro. Então, basicamente isso aqui é o create time, ok? Se eu quiser fazer o read time, então nesse caso meu read time ele vai retornar um time, no entanto ele não vai receber nada. Então eu vou declarar aqui, né, int hmis, e agora eu vou pedir para o usuário informar, informe a hora, scanf %d e comercial h. Vou fazer o mesmo com o minuto e o segundo, tá? Informe o minuto, informe a hora, informe o minuto, eu vou ler aqui em m, e informe o segundo, eu vou ler aqui em s. Agora o que eu faço? Eu faço um return, create time, passando a hora que foi lido, o minuto que foi lido e o segundo que foi lido. Lembrando que se eu quisesse fazer algum tipo de validação, eu faria essa validação aqui em create time, beleza? Bom, por fim o show time, vamos ver aqui como nós vamos implementar esse show time. O show time, a gente recebe um time, o ponteiro para o time, e vamos fazer um printf, ok? Então eu vou fazer um %d aqui, %d e %d. A gente pode fazer isso aqui, tá? Eu gosto de mostrar nesse formato, ó, ele mostra quantas horas, quantos minutos, quantos segundos, né? Eu posso até colocar um 2 aqui para ficar ainda mais apropriado. E agora sim, hour, tmin e t-second, ok? Beleza. Seria interessante a gente testar, né? Ver se essa estrutura está funcionando adequadamente. Então, o primeiro passo aqui eu vou declarar dois ponteiros para time, vou chamar de T1 e T2, e um deles eu vou criar automaticamente. Então, T1 vai receber create time, e vou passar aqui um time qualquer, 12 horas, 33 minutos e 23 segundos. E o T2 eu vou receber o read time, pedindo para o usuário informar. E aí no final eu vou fazer
printf hora 1, depois do printf hora 2. Vou colocar um contrabarra n aqui e vou finalizar com contrabarra n também. E agora aqui eu vou mostrar o showtime passando o T1 e o showtime passando o T2. Vamos testar se está tudo bem. Opa, temos um erro aqui no read time fazendo return, ok. Por que está dando erro? Vamos pensar aqui. Read time, deixa eu ler a mensagem, né? When assigned to time. Ok, T2 não é um ponteiro, tem que colocar aqui como ponteiro. Dá pra colocar o asterisco aqui, né? Ele já declara os dois como ponteiros. Não, tá. Vamos colocar aqui mesmo, T2, pronto, F6. Vamos ver aqui, conforme a hora, sei lá, 15 horas, minutos, 3 minutos e... Opa, 88 segundos não. 47 segundos. Então, o primeiro foi às 12 horas, 33 minutos e 23 segundos, como eu coloquei. O segundo foi 15 horas, 3 minutos, 47 segundos, como eu acabei de informar. Muito bem. Então, nossas primeiras funções estão adequadas, ok? Então, agora, dando continuidade, a gente vai fazer o adicionar segundos e decrementar segundos, certo? Então, vamos ver aqui. Vamos pensar aqui na lógica, né, para fazer essa... Vou implementar aqui, logo aqui. Então eu quero adicionar segundos a um determinado time. Então eu já tenho o time e eu quero adicionar segundos no time. O que nós teríamos que fazer aqui nesse caso? A gente teria que aumentar a quantidade de segundos, depois ver o quanto sobra e transformar isso em minutos, depois ver o quanto sobra e transformar isso em horas, tá? Vamos supor que eu queira aumentar uma determinada hora 1.500 segundos, certo? Então eu teria que fazer todo esse cálculo. Uma forma mais simples da gente fazer isso seria converter time. Se eu converter o time em segundos, eu consigo somar a quantidade de segundos e depois converter o time de segundos para hora de novo, certo? Então nós temos duas funções aqui que eu já deixei elas pré-definidas, certo? Que seria o toSec, vamos implementá-las aqui, e depois seria o fromSec, tá? Então o toSec, a ideia do toSec é o seguinte: recebo um tempo e eu quero transformar esse tempo em segundos. Então basicamente eu vou fazer o que? Eu vou pegar a quantidade de horas e vou multiplicar por 3.600, porque cada hora possui 3.600 segundos. Eu vou pegar depois os minutos e também vou multiplicar por 60, porque cada minuto possui 60 segundos. E, ao fim, vou somar a quantidade de segundos que eu tenho. Isso aqui faz o quê? Transforma um tempo em segundos, certo? E depois eu tenho também a segunda função que vai nos ajudar, que é o fromSec. E o que o fromSec faz? O fromSec, ele recebe uma quantidade de tempo em segundos, seja ela qual for esse tempo, e transforma esse tempo todo em um objeto tempo, tá? Então, para isso a gente pode criar aqui uma variável h e vai fazer o seguinte: a quantidade de segundo dividido por 3.600 é a quantidade de horas que eu tenho nessa informação, ok? Aí eu atualizo a minha variável de segundos removendo os 3.600 segundos, ou seja, tirando tudo que é hora. Então eu pego o resto de 3.600, que até então são horas. Eu vou acumulando horas. Por exemplo, se eu tenho 3.600 segundos, eu tenho apenas uma hora e acabou. Ou seja, o resto da divisão em segundos é zero, e aí eu não tenho mais nenhum minuto e nenhum segundo. Mas vamos supor que eu tenha 3.601 segundos. Então isso vai resultar em quê? Em uma hora e em um segundo. Então eu calculo aqui o meu segundo, ou seja, o resto de 3.601 resto por 3.600 seria 1, né? Agora eu faço o return do createTime, passando quem? A hora, passando os minutos, e
quais são os minutos? Os minutos é a quantidade de segundos que eu tenho dividido por 60. E os segundos seria a quantidade de segundos resto de 60. Por quê? Porque eu tenho que tirar agora quantos minutos sobraram nesse intervalo em segundos que eu tinha manipulado. Okay? Feito isso, então eu defini a função toSec e fromSec, que converte um tempo em segundos e depois converte um segundo em tempo. A partir daí, para adicionar um segundo a uma determinada um determinado tempo, tá? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui eu tenho duas opções. Eu posso alterar o time, certo? Ou criar um novo objeto. Eu opto por alterar o time. Eu acho que fica mais intuitivo e mesmo assim a gente retorna ele aqui como retorno da função ao adicionar o segundo, tá bom? Ou se a gente não quiser alterar o time, a gente poderia retornar um novo objeto só com a conta, tá bom? Então o objetivo aqui, eu vou criar uma variável auxiliar, certo? E eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um fromSec, mas o que eu vou passar para o fromSec? O toSec do time mais a quantidade de segundos que eu tenho. Então eu vou transformar o meu tempo em segundos, somar com os segundos que eu quero acrescentar e depois fazer a transformação desse tempo todo para alce. Feito isso, agora eu atualizo o meu hour, meu t, certo? Então eu coloco tHour recebe alce de hour, o tmin recebe o alce de min e o tsec recebe o alce de sec. Agora eu faço um free de alce, porque eu já não preciso mais dele, e retorno o meu t. Okay? Então esse seria o código para adicionar segundos a um determinado tempo. Okay? Então eu tenho esse tempo. Aí se eu quiser agora fazer adicionar minutos, como seria? Eu transformaria os minutos em segundos e aí chamaria a função addSec. Por exemplo, vou fazer aqui rapidinho, só para vocês verem como a coisa começa a ficar escalada, né? Escalar. Ó. Se eu quiser fazer um adicionar minutos, agora aqui eu tenho minutos. Então eu faria o seguinte, eu faria isso aqui, ó, return addSec, e aí eu passaria o meu t e eu passaria a quantidade de minutos que eu tenho vezes 60, que é a quantidade de segundos que eu quero. Pronto, isso está resolvido, certo? Sem eu precisar fazer muitas outras coisas, de forma bastante abstraída. Vamos ver então a próxima função, que seria o decrementar. A lógica é muito parecida, tá? A gente na verdade segue a mesma intuição aqui, só que ao invés de... Vou até copiar o código aqui, só que ao invés de fazer a soma, eu vou fazer a subtração, ok? Porque eu estou tirando segundos do tempo. Só que nesse caso, a gente pode gerar um erro, tá bom? E qual seria esse erro? Pode ser que a quantidade de segundos que eu queira tirar é maior do que a quantidade de segundos que eu tenho na minha hora. Então eu teria que, de alguma forma, ter acho que long int, né, para ser mais seguro, total aqui. E aí sim eu teria que fazer isso aqui antes de fazer a conversão, certo? Eu teria que fazer uma verificação se o total for menor do que zero, então eu vou ter que retornar null aqui, sei lá, ou t, né? Acho que o ideal seria retornar nulo, né? Para dizer que não deu certo. E posso fazer um printf aqui, mandando mensagem, warning, sei lá, tempo em segundos inválido, por exemplo, tá? Poderia fazer isso aqui, dizer que tipo, ó, não dá para fazer essa operação que você quer. Aí depois, se o total é maior que zero, então eu consigo converter, consigo fazer essa operação, e aí sim eu faço a operação da forma como eu fiz anteriormente e retorno. Por fim, o nosso último método aqui que precisa ser implementado, nesse caso, é o timediff, que calcula a diferença entre dois times, e nesse caso, vamos fazer aqui o timediff. A gente pode fazer ele de forma bastante simples, né, que é o que? Transformar os dois tempos em segundo, e aí uma vez que a gente transformou esses dois tempos em segundo,
nós podemos fazer a subtração, verificar qual é o maior, fazer a verificação e depois converter de novo para time, certo? Então o objetivo aqui a ideia é criar então duas variáveis para armazenar esses tempos, e aí eu faço toSec de T1, depois para V2 eu faço a mesma coisa, toSec de T2, então eu transformei tanto 1 quanto 2 em segundos. Agora sim eu faço uma verificação, se V1 é maior que V2, eu vou fazer um return from sec de V1 menos V2. Caso contrário, eu faço um return from sec V2 menos V1. Por quê? Porque eu estou verificando qual é maior. Se V1 é maior, então eu vou tirar de V1, eu vou tirar o V2. Se for o contrário, eu vou tirar de V2 o V1. E aí eu vou retornar esses dois valores, ok? E aí com isso, a gente tem todas as operações supostamente funcionando. Eu compilei, está tudo certo. Antes de... Só para simplificar aqui, ao invés de fazer o T2 aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui algumas operações, né? Então o T2 vai receber timediff. E aí eu vou fazer T1 e eu quero tirar T1 e eu vou criar uma outra data aqui, create time. Vou passar uma data muito parecida, 10 horas, 33 minutos e 23 segundos. Então ele tem que... vou colocar 10 horas aqui e 13 segundos, só para ver bastante diferença. Então ele vai ter que retornar 10 segundos, 33 minutos e 2 horas, né? É a diferença que ele tem que colocar. Certo? Então vamos testar aqui, F6, 2 horas, 33 minutos e 10 segundos, como eu tinha mencionado, certo? E se a gente pegar agora e vamos fazer uma diferença, a ddSec aqui, para a gente testar, seria interessante a gente fazer o seguinte, a gente pode adicionar sec a T1, a T2, vamos pegar aqui, vamos adicionar 1000 segundos, certo? E para testar se está o correto, o que a gente pode fazer é fazer um dexsec de 1000 também, e ele tem que voltar para o mesmo horário que ele estava antes, né? Então, quando vou pegar o T1 aqui, então eu vou aumentar 1000 segundos no T1, depois eu vou tirar 1000 segundos no T1, e ele tem que resultar no mesmo valor o mesmo valor que ele tinha antes, né? No caso aqui ele não vai nem mudar a referência da variável, né? Vamos usar T2 mesmo, vai ficar melhor. E aí agora eu compilo para testar. Opa, aqui deu algum errado. Ah, faltou ponto e vírgula. Coloco ponto e vírgula aqui, agora sim. F6. 2 horas, 33 minutos e 10 segundos. Mesmo eu adicionando 1000 segundos e depois tirando 1000 segundos, ele volta no horário que ele estava. Isso mostra que o nosso código está funcionando como esperado. Eu acho que eu testei todas as funções aqui, certo? Eu testei todas elas e estão todas funcionando. Então é isso. Com isso, eu quero mostrar para vocês que quando a gente pensa de forma estruturada, então veja que fazer agora, incrementar minutos, segundos nessa hora, se torna uma tarefa mais fácil. Não é tão complexa. Por quê? Porque a gente já tem as operações de forma abstraída, tal que a gente pode simplifica a manipulação dessas informações. E aí você pode agora parar, pegar esse código e pensar em outras funções que você poderia colocar para manipular a hora, por exemplo. Tá? Que seria fazer uma validação de hora, ou então aumentar minutos, ou que mais? Somar 2 horas, por exemplo, seria uma coisa. Eu tenho duas. Porque se a gente pensar em hora relógio, não faz muito sentido, mas se a gente pensar em tempos de parciais, por exemplo, a primeira parcial ele gastou 1 minuto e 30 segundos, a segunda parcial ele gastou 2 minutos e 30 segundos. Né? Eu quero somar dois tempos, como que eu faço? Certo? Sem pensar na hora relógio, a gente teria outras variações. E aí fica o convite para que vocês possam fazer essas operações e tentar, né, o desafio aí de tentar criar novas operações e depois fazer a validação. Tá bom? Espero que tenham gostado desse assunto e até a próxima.